A Abby é uma das personagens mais misteriosas dentro da série de From aí, com menos tempo de tela, sendo eles aí em flashbacks do Boyd, né, e também ali em versão espiritual, dentro da masmorras ali no último episódio da segunda temporada, e mesmo assim ela conseguiu ser mais intrigante ali do que vários personagens principais da obra, sendo ela ali uma das pontos chaves talvez, e com muitos mistérios guardados por trás delas. E eu sempre falo aqui no canal sobre essa personagem porque quando ela aparece sempre temos algum ponto ali a ser explorado, como foi o caso ali de quando aconteceu o flashback no 8º episódio da primeira temporada, que ela acaba falando sobre isso dali ser um sonho, e ela também já ter citado antes sobre ter sonhado com o local de From antes mesmo de ter chegado lá, coisa que aconteceu somente com a Tabitha na série de From. E a gente vai comentar no vídeo de hoje aqui sobre essa personagem aí tão intrigante e também outras coisas sobre teorias, porque como vocês sabem, quarta-feira é dia de teorizarmos sobre From e hoje a gente não vai ser diferente. Vamos lá, que é mais um dia de falarmos sobre essa série maravilhosa. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Jeff e hoje trazendo pra vocês aqui mais um videozinho de From, nosso carro-chefe, com quase 70 vídeos ou mais aqui no canal. Hoje vamos comentar sobre essa personagem que eu adoro e sempre tô procurando teorias sobre ela, e eu acabei encontrando algumas aqui que cita alguns pontos importantes da obra aí, e também sobre essa personagem que eu sempre falo sobre ela nos vídeos aqui, porque quando ela aparece sempre tem alguma coisa a ser explorada ou coisas pra gente teorizar em cima, e foi o caso ali dela na primeira temporada, né, porque a gente acaba vendo em flashbacks, principalmente no episódio 8, onde o episódio é mais focado no Boyd, um pouco antes de sair ali, né, na aventura com a Sarah. A gente acaba vendo ali pontos chaves, né, dos flashbacks do Boyd, inclusive das conversas dele e os diálogos com a Abby. Eu acho que isso daí é o maior tempo de tela que a gente acaba vendo da personagem, só que eu ainda acho que ela vai acabar aparecendo aí na quarta temporada, pelo menos em outro flashback ou em outra versão ritual, como aconteceu ali na segunda temporada, mas lá na primeira temporada a gente acaba vendo diálogos dela, alguns importantes e outros apenas para segurar tempo de tela, como é o caso ali da conversa do início do episódio 8, que ela acaba falando sobre barcos com o Boyd, antes de mostrar, né, que ela já havia comprado barcos para o Boyd. E depois a gente acaba vendo mais pro final do episódio ali, que ela está meio que surtada, no mesmo episódio que a gente acaba vendo que o Boyd encontrou os talismãs na floresta, depois do cachorro guiar ele para o meio da floresta e ele acabar encontrando, né, os talismãs, depois de fugir dos monstros. E aí que a gente acaba vendo ali alguns diálogos importantes, né, entre ele e também a Abby ali, porque como vocês sabem, a Abby ela acabou morrendo por conta do Boyd ter matado ela, só que por um motivo ali muito bizarro, que ela estava matando todo mundo dentro da cidade de From por conta dela ter surtado, perdido a cabeça mesmo ali e falado que aquilo ali era um sonho e que para eles fugirem de dentro de From ali, eles teriam que morrer, coisa que faz sentido se você for parar para pensar. Tá tudo bem. Não é real. É um pesadelo. O único jeito de ir para casa é se todo mundo acordar. Em um ponto da história ali, que é a segunda temporada, no finalzinho, onde nós vemos que a Tabitha, a única personagem que conseguiu sair de From até agora, ela só conseguiu sair de From depois de ser empurrada pelo menino de branco e ela cair ali do farol. Então assim, se você for parar pra pensar pelo raciocínio da Abby de você ter que morrer pra poder escapar da cidade, isso faria até que sentido, porque querendo ou não, provavelmente a Tabitha acabou morrendo quando ela caiu do farol, e isso acabou levando ela pela saída ali de From, só que ela acabou voltando, como a gente sabe. Só que também eu acho que deve existir regras dentro de From, não é simplesmente morrer, né? Você deve ter algum jeito certo para poder sair, e como a gente sabe ali, vários personagens já chegaram a morrer antes disso, como é o caso das pessoas que são mortas pelos ghouls ou os monstros, sorrisos, né? Ali eu acho que se você for pego ali por esses monstros, você não retorna. Isso é como se fosse um game over ali no jogo, né? Dando um exemplo, como se fosse um jogo para vocês ali, mas no caso da Abby, talvez ela esteja certa, mas existe uma linha de raciocínio muito maior por trás disso, e pode ser que a saída realmente seja a morte, mas de alguma forma aí específica. E a gente acaba vendo ali ela conversando com o Boyd, falando que o Boyd abandonou ela na noite e seria muito difícil do Boyd ter sobrevivido, então aquilo dali realmente era um sonho. Só que a gente acabou acompanhando a história do Boyd aí nesse episódio, e a gente sabe que o Boyd, ele só sobreviveu por conta de o cachorro ter guiado ele até aquele momento ali, onde ela acabou encontrando os talismãs
que estavam naquela caverna, que inclusive se vocês quiserem um vídeo aí somente sobre os talismãs, eu fiz aí essa semana passada pra vocês, tá aqui no card. É só vocês procurarem aqui no meu canal que vocês vão ver um videozinho completo de quem provavelmente criou ou colocou aqueles talismãs ali, né, naquela caverna. Enfim, voltando pra Abby ali, a gente acaba vendo a cena onde ela acaba matando algumas pessoas e quando ela vai atirar ali no seu filho, né, no Ellis, o Boyd acaba surtando e matando ela ali, coisa que ele carrega como culpa pro resto da vida. A gente vê aí nesse episódio, principalmente nesse final de temporada, ele sempre tá ali no túmulo dela, conversando com ela, né? Então assim, nós sabemos ali que a Abby, ela foi a única personagem depois da Tabitha ali que sonhou com From, mesmo antes de estar em From. E como a gente sabe, ela é outra pessoa que foi uma fuzileira ali junto com o Boyd. Então assim, provavelmente ela deve ter uma conexão passada, de vida passada, aí, como outros personagens, como é o caso da Tabitha, do Jade, e também de outros, como a gente teoriza aqui, que é o caso do Elgin, da Sarah, talvez da Fátima, e todos eles existem algum ciclo de alma que sempre retorna ali pra From, e a Abby, ela não seja diferente aí, porque ela tem um ponto ali que a gente parece ter um protagonismo por trás de tudo isso, e a gente vai acabar explorando isso na quarta temporada, porque no finalzinho da segunda temporada ali, quando o Boyd vai, né, pra masmorras, ele volta ali pela segunda vez pra poder salvar a Julie, a Marielle e o Randall, a gente acaba vendo o espírito dela ali naquela masmorras, coisa que eu acabei falando em alguns vídeos aqui pra vocês, que eu teorizo que talvez não seja o espírito dela, e sim a verdadeira Abby em algum momento do tempo, antes de morrer e surtar, que acabou vendo aquela masmorras, né? Ela pode ter convulsionado em algum momento ali na sua casa, enquanto o seu espírito, a sua alma, né? Ou alguma coisa do tipo, como a gente viu acontecendo com a Julie, acessou aquela masmorras e de acordo com a gente... De acordo com o que a gente sabe de From mesmo ali, ela acabou tendo acesso a certos pontos da história ali, e ela deve ter visto o futuro, coisa que ela mesma fala ali nesse diálogo, que vai ser ali de muito sofrimento para os moradores de From se o Boyd não deixasse aqueles três morrer ali naquele momento por conta da bailarina. E aí a gente vê que o Boyd, ele acaba, né, destruindo a caixinha da bailarina, livrando de certa forma eles da maldição ali, e aí acaba que a Abby some nesse momento. Porém, como a gente sabe aí, existiu um suposto vazamento recentemente no começo do ano aqui, que eu trouxe inclusive no canal pra vocês, que fala sobre, na quarta temporada, lá pelo quinto episódio, os personagens fugirem dos monstros da cidade ali, por conta do tal eclipse que vai acontecer ali, e do Jade surtar e pegar todos os talismãs, coisa que eu já supus aqui que provavelmente pode ser parte do ciclo que também o próprio Christopher fez antes do Jade. Os personagens que sobreviverem vão fugir para o farol junto com o suposto Martin, né, que a gente vai ver aí nessa próxima temporada, e eles vão acabar encontrando dentro do farol ali um quarto com descrições de provavelmente o início de toda a maldição que acabou acontecendo, e essa suposta marca ali que vai estar na parede, né, os rabiscos, vai ser escrito por ninguém mais do que a Abby, e isso vai concretizar aí a minha teoria de que a Abby realmente ela conseguiu fugir ali por um momento, né, viajar no tempo, viajar entre espaços ali, e acabou acessando algum ponto-chave ali no tempo, né, da história de From, e acabou ali deixando essas escritas para que eles possam tentar resolver o mistério de From e acabar de vez com a maldição. Então, como vocês sabem aí, eu sempre falo da Abby aqui nos vídeos, porque realmente ela é uma personagem misteriosa que, quando tem o seu tempo de tela ali, ela acaba falando algumas coisas que fazem total sentido, ou que pelo menos a gente pode teorizar em cima ali de From, ainda mais agora com esse negócio de viagem temporal, e como a gente sabe, personagens que tem a tal convulsão ali dentro da cidade de From, que foram o caso do Ethan, do Elgin, da Julie e também de outros personagens aí, já tiveram acesso a algum ponto importante da série, como foi o caso do Ethan falando sobre as aranhas atacando eles, o Elgin falando sobre a música que deu ali o ponto-chave na cabeça do Boyd para que ele acabasse com a maldição da bailarina, né, e ele até mesmo fala que sonhou com o menino de branco, e a Julie, que agora a gente acabou vendo aí que tem o dom de viajar no tempo ali, acessando a masmorras de alguma forma, que inclusive o próprio Martin conhecia ela. E falando em Martin, a gente acaba vendo uma citação em algum ponto da conversa do Martin com o Boyd antes de passar o sangue para o Boyd, citando que talvez a Abby estivesse certa. Então assim, realmente eu sempre bato nessa tecla da Abby ser uma personagem que a gente precisa explorar um pouco mais na série para que a gente possa ter respostas. Então assim,
eu acho que é certeza que a gente vai realmente ver ela, ou pelo menos citações dela aqui na quarta temporada, porque é uma personagem que intriga muito ali quem assiste a série de From e que tem muitos mistérios por trás dela, porque como ela teve sonhos antes de chegar ali na cidade de From, e a gente sabe que a Tabitha também tem, e a Tabitha é uma reencarnação, então pode ser que exista essa conexão de alma entre essa personagem e algum passado ali sombrio por trás de From, antes dela ter surtado ali e acabado matando. E realmente, como eu falei pra vocês, a teoria de talvez a morte ser a saída possa fazer sentido se você for olhar pelo ponto da Tabitha ter sido jogada pelo menino de branco lá de cima do farol e ter saído realmente de Fromville, né? Então assim, comenta aqui embaixo que eu quero saber de vocês aí, faz sentido o que eu tô falando ou é apenas mais uma viagem, teoria louca aqui que é da minha cabeça? Mas como vocês sabem, quarta-feira eu sempre gosto de trazer algumas teorias, e essa teoria aqui já tava na minha cabeça faz um tempo e eu sempre queria trazer pra vocês porque é uma teoria meio doida, mas que também ao mesmo tempo faz sentido. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal. Se você for novo no canal aqui, ative as notificações, botãozinho de hypar aí pra vocês poderem ajudar o canal. Inclusive, a vaquinha ainda continua pra fazer a cirurgia da minha cachorra, está em R$500, né? Se vocês quiserem ajudar ali com qualquer valor, a cirurgia vai ser mais ou menos ali uns R$3.000. Eu conto com vocês. E também seja um membro do canal aqui pra você poder aí ver os vídeos antecipados um dia antes aí, também ter conteúdos exclusivos, inclusive lives, participar junto comigo aí. Eu espero vocês no próximo vídeo e inclusive estamos tendo vídeo todos os dias aí. Espero que vocês estejam curtindo aí esse momento do canal. Até o próximo, valeu, forte abraço, fui!